Jesus Cristo pregava o Evangelho, a boa notícia do reino, e curava seu povo doente de todos os males, sua gente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vamos de novo. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero o quê? Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vamos de novo, bem bonito. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais,
sozinho eu não posso mais viver. Meus queridos irmãos e irmãs, sozinho nós não podemos viver. Precisamos de Deus para caminhar. Precisamos de Deus em toda a nossa vida. E é esse Deus que então caminhou na frente do seu povo, lá no Antigo Testamento. É esse Deus que caminha na nossa frente. Hoje, na primeira leitura, nós temos a leitura do livro do profeta Isaías. Isaías então proclama que os ouvidos dos surdos se abriram e a boca do mudo gritará de alegria. Já prevendo então aquele que viria, o grande Messias. O Messias que veio então para todo o povo de Deus. E Isaías fala então para nós hoje: criai ânimo, não tenhais medo. E nós precisamos ouvir isso todos os dias na nossa vida. Nos momentos de tribulações, nos momentos de dificuldades, nós devemos então ouvir a voz de Isaías, que então está sendo boca de Deus. Criai ânimo, não tenhais medo. O Senhor te fez para caminhar. O Senhor te fez então para dar testemunho do seu amor. E então Isaías começa: então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. E quando nós então deixamos Deus habitar no nosso coração, os nossos ouvidos então escutam a palavra de Deus, se descerrarão com um toque suave da cítara, como nos diz o salmista. E então nós proclamaremos essa palavra de Deus na nossa vida e na nossa história, com todo o amor do coração. E Isaías ainda, ele continua falando: o coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Nós então proclamamos essa alegria de que está junto de Deus, junto do Senhor, celebrando então a vida, celebrando então o amor de Deus que se faz presente no meio de nós. E Isaías então ele quer proclamar ao seu povo: não tenhais medo, não tenhais medo, se alegre no Senhor, porque é o Senhor que é a nossa força, porque é o Senhor que então caminha na nossa frente e nos dá todos os dias o ruar. O ruar de Deus é o sopro da vida, que então nos impulsiona a cada dia a bem dizer, então, como o salmista: bendize a minha alma ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida então proclamarei que o Senhor é o Senhor da minha história, é aquele que eu amo, é aquele que então eu quero seguir, é aquele que então eu quero ouvir, é aquele que então eu quero proclamar as suas alegrias e a sua bondade, que se faz presente em toda a nossa vida e em toda a nossa história. Tiago então, na leitura da carta de São Tiago, ele vai falar assim: não escolheu Deus os pobres deste mundo para ser o herdeiros do reino. Olha, nós temos então aqui não só a pobreza material, mas temos visíveis no nosso meio a pobreza de espírito, a pobreza de afeto, a pobreza de sentimentos. Às vezes nós temos essas pobrezas que são bem latentes no nosso coração, e nós não conseguimos então parar para pensar: aonde está a minha pobreza? Qual pobreza que eu então estou tendo na minha vida? E então, às vezes, nós passamos perto dessas pessoas como despercebidos, como um mero senhor de mim mesmo. Mas o Senhor nosso é o Senhor do céu e da terra, e que nos deu a vida, e que então implica nos dar a dignidade humana, a dignidade, e que todo cristão deve ter, que todo ser humano deve ter. E Tiago continua: não deve admitir acepção de pessoas, todos nós somos filhos de Deus.
E se somos filhos de Deus, somos herdeiros do reino de Deus. Somos herdeiros desse reino. E se nós somos irmãos uns dos outros em Cristo Jesus, nós devemos tratar uns aos outros com a dignidade que Deus nos trata. Se nós não tratamos uns aos outros com a dignidade que Deus nos trata, nós estamos matando Deus. Nós estamos matando Deus. Nós estamos matando o irmão. Se eu não amo o irmão que vejo, quer tirar Deus que eu não vejo. E Tiago é firme em suas palavras. E vai ser firme em suas palavras em todo o tempo. E ele fala assim, fica aí de pé. Ou então, senta-te aqui no chão aos meus pés. Isso ele fala mostrando então a atitude prepotente daquele que então faz a acepção das pessoas. Aquele que então trata diferente o outro, porque está bem vestido ou mal vestido. Às vezes é o Cristo que está batendo na nossa porta e nós não estamos conseguindo enxergar. Às vezes é esse Jesus que está ali te pedindo comida e nós não conseguimos então enxergar. Participava eu então de uma ordenação diaconal em Diamantina. Os meus irmãos contemporâneos do seminário, temos um ano de diferença. E então entrou um senhor na ordenação diaconal, pedindo sua esmola. Me dá uma ajuda para eu comer? Me dá uma ajuda para eu comer? Desse jeito, me dá uma ajuda para eu comer? E a ordenação acontecendo e ele passando então no corredor. Eu cutuquei o meu colega do lado. Jesus passa no nosso meio. Jesus passa no nosso meio para nós darmos testemunho daquilo que então nós professamos. Olha, a ordenação diaconal, servidor dos pobres, do altar, da viúva dos órfãos, o diácono com esses mundos. E na nossa vida, quantos Jesus passa na nossa frente e nós não enxergamos? E o Senhor então fala no Evangelho para nós, olha, pediram Jesus, que Jesus impusesse a mão. Jesus afastou com o homem para fora da multidão e em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos e cuspiu com a saliva, tocou a sua língua, para nos mostrar que nós devemos ouvir mais, para nos mostrar que nós devemos proclamar mais palavras de vida, ouvir palavras de vida, porque nós estamos cegos e não queremos escutar palavras de vida. E a igreja então, ela em sua história e em sua sabedoria, ela traz para nós a doutrina social da igreja. Ela escuta a voz do seu povo, ela escuta a dor do seu povo, ela escuta então com sabedoria e traz para nós que a missão de Jesus e o seu testemunho de vida nos mostra que a verdadeira dignidade do homem se encontra no espírito livre do mal. Livre do mal da prepotência, livre do mal do ego próprio. É muito complicado esse ego próprio, porque nós nos sentimos deuses, senhores de nós. E se nós nos sentimos assim, nós não conseguimos ver o irmão. E então continua: a dignidade do homem se encontra no espírito livre do mal e renovado pela graça redentora de Cristo. E é essa graça que nos renova, e é essa graça que nos embute no seio da igreja para sermos pessoas melhores, pessoas de Deus. E aí a sabedoria da igreja então continua, então na sua propagação, para então lutar pela dignidade do ser humano. Ontem nós então celebramos o Dia da Pátria, o 7 de setembro, e então acho justo mostrarmos o tanto que a igreja fez de bem para a sociedade, para o mundo. E lembrando aqui então de Leão XIII, Papa Leão XIII, ele foi um Papa que então, ele
viu os sinais dos tempos que estavam acontecendo, ali o estupim do capitalismo, ali acontecendo junto, em meio a toda a sociedade, a revolução industrial ali que já estava acontecendo. E aí ele traz para nós uma encíclica, Rerum Novarum, ela é de 1891, e ele vai brigar então e falar com o seu povo: olha, os trabalhadores estão sem dignidade, nós precisamos olhar para esses trabalhadores, porque trabalham com condições injustas, trabalham e não veem o suor do seu serviço, trabalham sem condições nenhuma. E o Papa então briga por conta do seu povo. O Papa então ele fala as palavras de sabedoria, como Jesus falou para o seu povo e fala para nós no Evangelho. Esse Jesus então que caminha no nosso meio. E o Papa fala: precisamos olhar para esse povo que está sofrendo. Precisamos olhar para o coração desse povo que sofre essas injustiças. E então, não tão distante, Pio XI traz uma outra encíclica. Após 40 anos, então, do Papa Leão XIII, surge uma nova encíclica. Padre, que é isso? São os escritos do Santo Padre, que traz para nós as orientações de vida, orientações cristãs, orientações que nos mostram que nós precisamos então valorizar a dignidade humana, valorizar o bem comum, valorizar cada um com sua qualidade e seus defeitos, e valorizar-nos como criaturas de Deus. E então Pio XI traz para nós a 40º ano. Ele traz 40º ano e fala assim da necessidade da organização econômica. Precisamos dessa organização econômica. Muitos têm, um cadro da sociedade tem muitos e outros têm poucos. Precisamos então nos organizar. Precisamos então olhar para o pobre. Precisamos então olhar para aquelas pessoas que não têm o que comer. Precisamos então olhar para aquela pessoa que às vezes precisam de uma palavra amiga, às vezes precisam de uma palavra de positividade para então ter ânimo para caminhar. Mas nós não precisamos olhar para o outro como escada e não como via de trampolim para o meu sucesso, porque o outro é o meu irmão, o outro não é um objeto. E então, dando então continuidades às encíclicas do Santo Padre, dos Santos Padres, que vai falar para nós e nos orientar, ele fala lá em 1961, nós temos a Mater et Magister, e que vai falar sobre a questão social, a falta de solidariedade entre as nações. Papa Paulo VI, que vai falar para nós: precisamos de ter solidariedade uns com os outros. As nações precisam de ter essa solidariedade uns com os outros. As nações precisam abrir os seus olhos e então praticar esse exercício da caridade, da esperança com cada nação, uma com a outra. Papa Francisco fala então em um dos seus comentários: precisamos então de construir pontes e não muros, pontes de amizade, pontes então de solidariedade, pontes então do amor. E então Paulo VI, em sintonia, vai falar para nós. E chegamos então no grande evento da Santa Igreja, que é o Concílio do Vaticano II. E ele traz em uma de suas matérias, que é a Gaudium et Spes, e fala assim, precisamos então eliminar a desigualdade social, promover o bem comum. E o concílio então, na sabedoria dos santos padres e os bispos reunidos, eles falam em sintonia. A voz então da igreja clamando que precisamos de ter o bem comum. O sopro do Espírito Santo para nós, católicos. O sopro do Espírito Santo que então nos trouxe essa alegria
de meditar novamente essa necessidade do bem comum, essa necessidade de olhar o outro como irmão, essa necessidade de olhar a dignidade do outro. E aí nós conseguiremos destravar os nossos ouvidos, destravar as nossas línguas e proclamar sempre palavras de vida, porque aqueles então do Evangelho não estavam proclamando palavra de vida. E o Senhor fala: é preciso destravar esse ouvido, é preciso destravar essa língua. Quantas vezes na nossa vida nós proclamamos palavras más uns com os outros, dividindo, não trazendo o bem comum? Quantas vezes na nossa vida nós queremos ser espertos, ser melhor que os outros? Não somos. Somos na mesma dignidade, irmãos, em Cristo Jesus. E então o Evangelho continua, e olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Aonde nós precisamos abrir o nosso coração, na humildade, na esperança. O que precisamos? O que precisamos corrigir na nossa vida? O que precisamos corrigir na nossa história? E somente em Deus nós vamos conseguir. Somente em Deus nós vamos conseguir dar passos na nossa vida e na nossa história. Às vezes nós falamos tanto dessa questão de pobreza. Às vezes também nós temos pobres orgulhosos que não abrem o coração para ouvir a palavra de Deus, para ser uma pessoa diferente, pobres de espírito. Mas nós temos então um Deus que nos chama, um Deus que nos chama a cada dia à conversão. E é nessa conversão no Senhor que nós nos tornamos então pessoas de Deus. Caminhos diferentes vamos tomando e nos tornando nova criatura, criaturas do Eterno, criaturas de Deus. E enxergarmos, e assim conseguiremos enxergar Jesus no outro, Jesus abandonado no outro. Chiara Lubitsch, que fala muito essa expressão, ela é então focolarina, fundadora, me parece, dos focolares. Ela fala desse Jesus abandonado. Precisamos enxergar esse Jesus abandonado. É uma urgência no nosso meio, é uma urgência na nossa sociedade ver esse Jesus abandonado no irmão. Esse Jesus que sofre, não só por questões materiais, mas por questões afetivas. Vivemos também num mundo polarizado, onde o outro se torna apenas o objeto, como eu havia dito, e não se torna aquela pessoa humana como eu, aquela pessoa que também tem sentimentos como eu, aquela pessoa que também tem sofrimentos como eu, aquela pessoa também que tem as suas lutas diárias como eu. E nós precisamos ter essa empatia uns com os outros. Essa questão da empatia é tão forte na sociedade que hoje nós estamos tendo então nas famílias a falta de empatia uns com os outros. Estamos tendo casais aí sem empatia com o seu esposo, sem paciência, se torna algo muito difícil para a convivência. E nós só vamos conseguir ter paciência e essa empatia em Deus e com Deus. Assim nós vamos conseguir dar passos firmes no projeto do reino que Jesus veio anunciar e que Jesus nos convida hoje a anunciar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu